Sabe, nem toda frase que a gente lê numa lei faz a mesma coisa. Algumas estão ali para descrever fatos, outras para expressar valores e outras ainda para dar ordens. E a confusão entre essas funções, e é aí que mora o perigo, podendo levar a argumentos completamente furados e decisões injustas. Então vamos juntos desvendar essas três linguagens do direito? A resposta curta e direta? Um sonoro não. E essa pergunta, que parece tão simples, é o nosso ponto de partida. Porque, olha, quando a gente entende a resposta para ela, tudo muda. Muda o jeito de olhar e interpretar qualquer argumento jurídico que aparecer pela frente. Então vamos lá. Para começar, que tal um pequeno quebra-cabeça? Um quebra-cabeça que, na verdade, expõe uma falha bem comum e até perigosa no jeito de pensar o direito. É uma daquelas coisas que a gente vê direto por aí, sabe? Mas que quase nunca para analisar a fundo. Dá uma olhada nessa frase aqui. Parece uma declaração jurídica bem simples, né? Super direta. Mas é aqui que a mágica, ou melhor, a confusão acontece. Porque dentro dessa única frase se escondem três ideias completamente diferentes. E é justamente essa mistura que causa todo o problema. E olha só o erro em ação. Alguém vai lá, pega só uma parte da justificativa, aquela parte do dano à propriedade, encontra uma exceção, como roubo de informação, e usa isso para tentar derrubar a regra inteira. A conclusão é, pronto, a lei é injusta e inválida. Só que essa lógica não se sustenta. Então, onde é que está o problema? Não é na lei. O problema todo está em confundir os três papéis diferentes que as palavras estão desempenhando ali. A solução para o nosso quebra-cabeça é exatamente essa. Perceber que não estamos lidando com uma ideia só, mas com três tipos distintos de proposições, cada uma com um trabalho bem específico. Vamos desmembrar isso. Ok, nossa primeira ferramenta para entender isso é o que a gente chama de proposição descritiva. Pensa nela como a linguagem dos fatos. Ponto. É sobre o mundo como ele é, sobre a realidade que a gente pode observar e medir. O ponto-chave aqui, a palavra mágica, é verificabilidade. Uma frase descritiva, ela faz uma afirmação sobre o mundo que dá para testar, dá para checar. Ou ela bate com a realidade, e é verdadeira, ou não bate, e é falsa. Simples assim. Olha esse exemplo, é perfeito para entender. Dirigir sob a influência de álcool aumenta o risco de acidente em 800%. Isso não é uma opinião, concorda? É uma afirmação que se propõe a ser um fato. A gente pode ir lá, pegar as estatísticas de trânsito, os dados e verificar se esse número está correto ou não. A frase está simplesmente descrevendo uma consequência no mundo real. Então, resumindo a história, proposições descritivas são sobre fatos, são verificáveis e a ideia é que elas sejam neutras. Elas são basicamente os tijolos de realidade, a base factual em cima da qual muitas leis são construídas. Beleza, entendemos a primeira. Agora a gente vai para a nossa segunda ferramenta. E aqui a gente muda de campo. A gente sai do mundo dos fatos e entra no mundo dos valores. Esta é a proposição expressiva. Com as proposições expressivas, a pergunta muda completamente. A gente não pergunta mais se a frase é verdadeira ou falsa. A pergunta passa a ser: ela é sincera ou insincera, apropriada ou inapropriada. A questão é se aquela afirmação representa de verdade os valores que uma sociedade diz defender. Pensa, por exemplo, naquelas frases que a gente vê no começo das constituições, sabe? Ou em declarações de direitos humanos. Esta frase não está descrevendo um fato. Infelizmente, a gente sabe que, no mundo real, nem todo mundo tem sua dignidade respeitada. O que essa frase faz é outra coisa. Ela expressa um ideal, um valor fundamental da nossa sociedade. Então, dá para dizer que as proposições expressivas são tipo o coração moral da lei. Elas não são fatos que a gente testa em laboratório. Elas são as crenças, os ideais, aquilo que dá um propósito e que dá legitimidade para as regras que a gente cria. E isso nos traz, finalmente, para nossa terceira e última ferramenta, a proposição prescritiva. Se a descritiva é o fato e a expressiva é o valor, a prescritiva é a ação. É aqui que a lei mostra a que veio. Digamos assim, é onde ela vira uma ferramenta para regular o comportamento. Essa é a linguagem do faça ou não faça. Uma frase prescritiva não está descrevendo o mundo nem falando de um valor. Ela está dando uma ordem. Ponto final. Ela diz o que deve ser feito ou o que é proibido fazer. Mais claro que isso, impossível. O condutor deve parar completamente no semáforo vermelho. Repara só, isso não é uma descrição do que os motoristas fazem. A gente sabe que nem sempre param. E também não é só uma declaração de que segurança é importante. Não, é uma regra, um comando direto. Ou obedece ou, bem,
vêm as consequências. Então, para fechar essa parte, as proposições prescritivas são o motor da lei. Elas são o que cria a obrigação, o que pode ser fiscalizado e punido. São elas que têm o poder de, na prática, mudar o comportamento na sociedade. Certo. Agora, o momento da verdade. A gente tem as nossas 3 ferramentas na mão: descritiva, expressiva e prescritiva. Tá na hora de voltar para o nosso quebra-cabeça lá do começo e resolver essa parada de uma vez por todas. Lembra dela? Tá aí de novo. Só que agora a gente não vai mais olhar para ela como uma coisa só. A gente vai dissecar essa frase usando o que acabamos de aprender. Primeiro pedaço. Prejudica a propriedade de outrem. O que é isso? É uma proposição descritiva. É uma afirmação sobre um efeito típico do roubo no mundo real. É a justificativa factual da coisa. Segundo pedaço. E viola os direitos fundamentais da vítima. Opa, aqui mudou o tom. Isso é uma proposição expressiva. Ela não está falando de um fato verificável. Está apelando para um valor que a gente compartilha. É a justificativa moral. E, finalmente, a parte principal. O roubo é crime. Essa é a proposição prescritiva. É a regra, é a ordem, é a conclusão que se apoia nas 2 justificativas que vieram antes. E é aqui que o quebra-cabeça se resolve. O argumento lá do começo falha porque ele só ataca um dos pilares da regra. Ele ataca a parte descritiva. Mas mesmo que essa justificativa factual tenha lá suas exceções, a regra continua de pé firme e forte, porque ela também está apoiada no outro pilar, o pilar moral, a violação dos direitos fundamentais. Tá, mas e daí? Por que todo esse trabalho para separar as coisas? Porque entender essa diferença não é só um exercício acadêmico, não. Isso tem consequências gigantescas no mundo real. Vamos amarrar tudo então. As proposições descritivas dão a base de fatos para as leis. As expressivas fornecem o fundamento moral, a alma da coisa. E as prescritivas, bom, elas dão o poder regulatório, a ordem. Uma lei bem construída, uma lei forte, geralmente precisa dos 3 trabalhando juntos. Então, fica aqui um desafio. Da próxima vez que surgir um debate político, uma discussão sobre uma nova lei ou até uma regra no trabalho ou em casa, vale a pena tentar fazer esse exercício. Tente separar o que é fato, o que é valor e o que é regra. Identificar essas 3 linguagens em ação, olha, a clareza que isso traz pode ser bem impressionante.